Muito boa tarde, bem-vindos ao Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria de Prémio Trabalho Jornalístico. A conversa de hoje andará à volta dos patrimónios etnográficos, patrimónios materiais, mas também os patrimónios imateriais. Temos o gosto de ter connosco Isaura Vieira, presidente da direção do Rancho Folclórico Moreiros da Ribeira, do Olival, Orém, que nos falará do seu percurso e aspectos do folclore e também do ecomuseu deste rancho do concelho de Orém, membro efetivo da Federação do Folclore Português. O meu nome é Gonçalo Cardoso e relembramos que, mensalmente, convidamos os ouvintes a conhecerem o apaixonante mundo do património e dos museus. Já sabe, terceiro sábado de cada mês, a partir das 18 e depois, na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13 horas. Até já! Olá Isaura, muito boa tarde, muito obrigado por estares aqui connosco neste programa da ABC em Portugal e vieste de uma das mais belas e verdejantes freguesias do concelho de Orém, que é o Olival, terra de moinhos, de água e de moleiros. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia Gonçalo, bom dia ouvinte, boa tarde ouvintes. Assim já o dizia o poeta Cássio Paiva, nos seus poemas da Ribeira do Olival, que era uma terra verdejante. Verdejante, sim senhor. Sim. Isaura, fala-nos um pouco de ti. Tu foste nascida e criada na freguesia do Olival? Nascida por um problema de saúde da minha mãe, eu nasci em Coimbra, mas fiquei registada como nascendo no Olival e foi aí que eu passei toda a minha vida, desde os 2 ou 3 dias após ter nascido. Passei toda a minha vida, mais ou menos. Sim, e portanto o teu percurso escolar foi naquele ambiente, da escola do Olival? Sim, na escola primária do Olival, mas depois o meu pai resolveu que a opção era a telescola, que tanto eu como a minha irmã tínhamos que ter um pouco mais de uma educação diferente e viemos logo para o ciclo preparatório de Orém. Eu acho que estreiei a escola, não sei, o ciclo preparatório, que era toda novinha. Mas estiveste na telescola? Não, estive na telescola. Fiz logo o quinto e o sexto ano em Orém e depois fiz o resto do secundário em Orém. Em Orém também. E depois... Saíste para o ensino superior, para onde é que entraste? Pronto. Eu sempre adorei os números, por isso a certa altura pensava que queria ser professora de matemática, mas depois a minha professora, que eu ainda recordo hoje em dia, era a professora Isabel Durão, de matemática, que eu adorava. Sim. Mas depois fugi à história, no 10º ano, não sei, pronto. E fui para uma optativa de Economia e Direito. Então aí comecei a gostar dessa área da Economia e do Direito e fui depois quis continuar os estudos e acabei por ir para Lisboa e estava entre Gestão e Economia e acabei por cair na Economia. Muito bem. E como é que foi essa adaptação, saíres do concelho de Orém, um meio mais pequeno, e deixares a tua família, aquele ambiente calmo do Olival, na altura ainda não era Vila do Olival, e ir para uma grande cidade? De certa forma, eu fui fazendo progressivamente, porque eu fiz a primária no Olival, numa aldeia pequenina. Depois, aos 10 anos, vim para o concelho, para a sede do concelho, já foi uma mudança, já perdi todos os amigos da primária. Na altura ainda era Vila Nova de Orém. Sim, a Vila Nova não era ainda cidade, mas foi sempre a mudança de amigos, arranjar novos amigos. E o mesmo se passou também para a grande cidade. A vantagem
é que eu fiquei em casa de uma tia, por isso tinha ali uma que mora em Lisboa, e depois deu-me ali algum suporte diferente para me ajustar a todo aquele grande mundo que é a capital, mas que acabei por ficar até hoje e vivo assim nesta dicotomia entre a aldeia e a capital. E a grande cidade. E gosto das duas de igual forma. Não podes perder muito tempo o Castelo de Vista, ou então o Moinho de Vista, mais concretamente. É o Moinho e o Castelo. Também. Olha, e portanto, esse curso, os cursos que tiraste, portanto, corresponderam às tuas expectativas, depois para entrar no mundo do trabalho, como é que foi? Foi mais fácil do que eu imaginava. Pronto, acabei por fazer economia no ISEG, agora tem um nome assim mais pomposo, mais internacional, mas era o ISEG. E eles tinham estágios não remunerados para nos habituarmos à realidade profissional. A verdade é que a economia nunca temos nenhuma experiência prática até sairmos para o mundo, para a selva. E havia várias ofertas de várias empresas e institutos e por um mero acaso eu fui cair no Infarmed. Um mundo admiravelmente novo, porque naquela altura na economia, apesar de termos a área de economia pública, que era uma área que eu gostava muito, nesta parte pública, do bem público, da utilização do bem público, não se falava de saúde, nem de economia da saúde, nem nada, só mais tarde. E então foi tudo novo, mas foi muito interessante porque consegui, ao longo dos anos, aplicar todos os conhecimentos da economia na área do medicamento e até ajudar a desenvolver completamente um projeto totalmente novo, que hoje parece que é uma coisa normal, que é o uso das técnicas da avaliação económica na decisão sobre financiamento de medicamentos, com participação de medicamentos. Então foi um projeto bastante valorizador e interessante. Muito bem. Vamos regressar ao Orém e ao Olival e à tua infância. Eu tenho aqui informações que entraste para o rancho folclórico Os Moreiros da Ribeira, do Olival, tinhas tu 12 anos. É verdade, é verdade. Como é que foi essa entrada e o porquê de entrares nesse rancho? O meu pai foi convidado para a direção do rancho. E depois a minha mãe adorava cantar, ainda hoje adora cantar, e eu e a minha irmã fomos com eles. Eu não sabia um passo de dança, então havia lá um instrumento, hoje nós não o tocamos, que não sei porquê tornou-se bastante simples para mim. Chamavam-se matracas, que são várias reguinhas de madeira e que fazem um som, parecem umas como é que se diz os espanhóis? Umas castanholas. Parecem umas castanholas, mas com som mais, um bocadinho mais ensurdecedor. Tridente. E fui tocar isso. Mas pronto, depois entretanto comecei a aprender a dançar e realmente dançar é o que eu mais gosto de fazer. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Isaura, portanto, o folclore, e como sabes, é muitas vezes visto com um sentido pejorativo, que é o parente pobre da cultura, por ser popular, e entraste para o rancho com 12 anos, infância, adolescência. Tu sentiste por vezes alguns momentos de troça dos colegas, ou até mesmo enquanto adulta? Há assim um sorriso, um rancho folclórico, como é que... Por acaso, não sei se também é um mecanismo meu de não ligar àquilo que nos criticam, porque eu acho que sempre tive esse mecanismo de ignorar as vozes que nos tentam deitar abaixo. Mas verdadeiramente nunca senti isso e nunca senti vergonha de falar sobre, mesmo em qualquer momento. Em termos dessa infância, né, juvenil, não é? Porque é até a fase mais complicada, dos 12 aos 18 anos. Como na altura também havia muitas pessoas da mesma idade, lá da zona, que andavam também no rancho, acho que não sentíamos isso. O que sentíamos é que fazíamos parte de um clube diferente. Sim. Mas não deixávamos de fazer o que os outros também faziam, só que tínhamos ali um extra, acho que a sentíamos dessa maneira, não sei, e por isso se calhar sentíamos um pouco protegidos nesse ambiente. Não sei se posso contar uma história engraçada, mas mesmo no meu trabalho, na área do medicamento, em reuniões, e assim, eu sempre tenho a oportunidade, vou contando. Eu vou promovendo a Orém. Muito bem. E aqui há uns bons anos, sei lá, há uns 15 anos, estava numa reunião com a atual Ministra da Saúde e contei a história. Ela achou muita piada porque ela também foi membro de um grupo folclore e deixou por causa do trabalho e tudo.
E agora, recentemente, porque o meu trabalho no Ministério da Saúde, quando ela foi visitar, ela disse: ai, Isaura, e o rancho? Ainda está no rancho? E eu disse: sim, ainda estou no rancho. Com muito orgulho. Por isso, com muito orgulho. E então acho que não há essa... Acho que nunca senti isso de pejorativo ou assim, mas sei que algumas pessoas veem dessa forma, de que a cultura popular, que é a nossa base, a nossa raiz, é um pouco, não é bem cultura. Pronto, e há uma luta constante, nós temos essa luta de mostrar que é diferente, que é cultura como toda a outra. Eu perguntei isso porque eu também pertencia a um rancho folclórico, na altura havia, já não há, no Alcaidão, que era as Florinhas do Alcaidão. Curiosamente, eu estive a ver aqui a história do rancho de folclórico, os Moleiros da Ribeira, inicialmente, portanto eles foram fundados em 84, inicialmente também tinham o nome de flores, era muito comum, portanto na altura eram as Violetas do Olival, no Alcaidão eram as Florinhas do Alcaidão, e eu enquanto criança, adolescente andava e às vezes quando eu tinha alguma preocupação quando eu via as atuações em Orem mesmo, na Vila Nova de Orem, de encontrar colegas da escola porque gozavam de eu pertencer a um rancho. Pois, não sei, eu acho que se calhar também gozava, eu é que se calhar sempre apaguei essas experiências que não vale a pena. Mas eu continuei, eu saí, não foi por causa disso, mas há esse preconceito. E continua hoje em dia a haver. Mas eu acho que quem percebe o que é o movimento e aquilo que é o trabalho que é feito nos bastidores para que aquilo que se mostra apareça, depois percebe que é um pouco diferente e que há ali trabalho sério e esforçado, que não é só brincadeira, mas também é brincadeira. Claro. Sobre esse trabalho que se faz no rancho, a investigação, vamos falar mais à frente, mas nessa altura em que tu entraste para o rancho, no Olival, também era se calhar a única associação onde podiam entrar crianças, talvez, ou nas redondezas. Eu acho que sim, porque mesmo eu lembro-me de terem sido criados os escoteiros, o agrupamento de escoteiros, e foi depois. Muito mais tarde. E na altura já andava no rancho e ainda, eu também quero ir. Mas depois, os meus pais diziam, mas então para ir para um lado não vais conseguir, provavelmente, conseguir estar nos dois lados ao mesmo tempo. E eu acho que sim, era na altura, havia uma parte para os... Infelizmente também há discriminação. Para os rapazes havia o futebol e era mais rapaz, nem sequer havia bem a porta aberta às raparigas, não é? Mas outro tipo de movimentação, de associação, de junção de pessoas, era verdadeiramente a única opção, não é? Não havia internet, não é? Pois, era uma estratégia. E também na altura, e hoje cada vez mais, há sempre a dificuldade de arranjar rapazes, não é? Para dançar, os pares, não? Sim, é verdade. Na altura, quando eu entrei, não senti tanto essa dificuldade. Também não tinham outras alternativas, muito mais alternativas. Sim. Hoje em dia é mais difícil, ainda que o nosso grupo, os Moleiros da Ribeira, neste momento temos um grupo, principalmente os que dançam, que têm idades entre os 13 e os 25 anos. Mas é verdade que podiam vir mais uns quantos rapazes, temos mais raparigas. Eu acho que aqui na dança há uma certa inibição. Eu diria que as raparigas são mais desinibidas e não têm tanta vergonha em errar. Pelo menos é o que eu sinto, a experiência que eu tenho a ensinar as pessoas a dançar. Que elas são mais livres, libertam-se mais e não têm tanto problema com o erro, com mostrar que erram. E então os rapazes têm mais dificuldade em aprender porque têm mais inibição em mostrar o erro. Mas isto é a minha experiência pessoal, única, sim. Nada de tratamento profissional. Sim. Voltando à designação Violetas do Olival, que depois foi alterada para Moleiros da Ribeira. Porquê? Bem, na altura, quando eu entrei, e hoje em dia já é mais difícil, estávamos altamente empenhados em recolher toda a informação possível, porque o nosso grupo é representativo e significa que nós temos que falar com as pessoas e perceber, porque nós representamos uma época, que é uma época do início do século, final do século XVIII, início do século XIX, em que não havia tanta interferência não havia eletricidade, interferência da comunicação social, então as pessoas a cultura que tinham era a sua cultura que vinha dos antepassados. E nesse processo de ir procurar as raízes, de ir encontrar, entendemos que esse nome não significava nada. E como o Olival, em termos do Conselho de Orem,
e vá agora aqui pensando Fátima, com os moinhos de vento, mas o Olival era a terra com mais moinhos por causa da Ribeira. Da Ribeira, moinhos de água. E então achámos que o nome Moleiros da Ribeira seria o nome mais representativo daquilo que seria a nossa herança, não é? Porque no Olival nós chegámos a contar, chegaram a haver 17 moinhos em funcionamento Fantástico. Simultâneo, que todos na mesma ribeira, porque a água é regenerada, não é? Sim. Ela é utilizada no moinho e serve para o próximo moinho, não é? Já naquela altura já estávamos a falar da ecologia, da reutilização. E na toponímia também há uma qualidade de moinhos, não é? Sim, também há. Pronto, Sim. Esperança, moinho. Também há ribeira, moinhos, sim. Portanto, faz parte da identidade do Olival e daí terem mudado o nome. Sim, e achámos que era muito mais significativo daquilo que nós também pretendemos mostrar e representar, e depois a partir veio todo o outro processo a seguir. Portanto, tornam-se depois membros efetivos da Federação do Folclore Português. Para ser membro é necessário determinados requisitos. Exigências. Sim, e continuidade de trabalho. Continuidade de trabalho, não é só entrar, depois é manter todo esse trabalho. Quer explicar qual é esse processo, o que é que fizeram e como é que chegaram até hoje em termos da recolha dos trajes, das danças, das letras, das músicas? Pronto, para podermos, a Federação do Folclore Português pretende defender um folclore que é representativo da região, de cada região. O que significa que os grupos que lhe fazem parte, que são sócios efetivos, depois há sócios aderentes, que são aqueles que estão em processo. Nós somos sócio efetivo desde 1990, ainda não baixámos o nível, porque podemos baixar o nível, temos avaliações periódicas. Muito bem. Tivemos que fazer todo um trabalho que demorou cerca de, pelo menos, o primeiro trabalho, 2 anos, de, junto da população mais idosa, recolher toda aquela informação que era passada por via oral, não é? E que não estava escrita em lado nenhum. O tal património imaterial, é o património que não é palpável, não é? Sim. E que foi focámos-nos muito mais, primeiro, numa primeira fase, no como é que se divertiam, das músicas, das cantigas, de como é que dançavam. Então, temos mais de 10 cassetes que agora estamos a passar para o digital. Portanto, aquelas cassetes com a fitinha, que a geração atual não sabe o que é como os negativos das fotografias. Mas posso dizer que os elementos atuais do rancho dos 13 anos sabem o que é. Muito bem. Porque agora, para nós trabalharmos para o digital, estamos a trabalhar também com eles. Para preservar esse Sim, património daquela altura. Já é museológico. E então fazíamos... Primeiro tínhamos de ter umas intervenções com as pessoas, perceber se elas se lembravam de alguma coisa ou não. E filtrar, não é? Porque as pessoas lembram-se de algumas canções, mas por vezes não é pela via etnográfica, digamos assim, mas se calhar já é pela via da rádio, da televisão, não é? Por isso é que é aquele período, tentar que seja, o período é muito localizado, mais ou menos até 1920, 1930, tem muito a ver com o período em que a eletricidade entrou, em que entraram as rádios, em que entraram a influência externa, mas a verdade é que este trabalho de recolha passa só pelo primeiro enquadramento com a pessoa, perceber quem é que lhe ensinou aquilo, onde é que ela aprendeu, de onde é que veio, como é que ela depois dançava, com quem, onde, em que situações, para conseguirmos fazer o tal filtro. E nessas cassetes estão essas conversas gravadas. Okay. E as pessoas eram receptivas a essas perguntas? Ou diziam, não me lembro de nada, mas depois se calhar com a conversa... Sim, há umas muito receptivas, que começavam logo a cantar e a falar e tudo, outras muito mais tímidas, mas depois sabem muito, mas é preciso ter ali, às vezes até tínhamos o gravador escondido para que elas não percebessem. Não ficassem inibidas. Não é? Mas e agora estamos a ouvi-lo outra vez porque estamos a passar para o digital, a fazer a limpeza do áudio e a fazer isso tudo e estamos a recordar isso tudo. E muitas pessoas que já faleceram, infelizmente, e realmente se não tivessem feito esse trabalho, essa memória perdia-se para sempre. E depois, o nosso objetivo era muito saber os trajes, as músicas, as danças, porque é aquilo que se vê, mas depois nestas conversas depois temos histórias de trabalho, como é que se trabalhava, como é que se vivia, porque as pessoas nesta conversa que tínhamos com elas contavam a sua vida. Claro. E então essa parte também faz parte do nosso historial e do nosso trabalho. É muito sumo aí para espremer. E depois, para além disso, tivemos que recolher essa informação toda, garantir que ela é da região, de preferência mais do que uma pessoa a recordar-se dessas coisas, procurar trajes originais, roupas originais, alguns nós
Agora parece horrível dizer isto, mas nós sabíamos que alguém falecia e nós, passado uns dias, íamos falar com a família porque sabíamos que eles deitavam tudo de fora. Claro. E então o que nós íamos era falar com a família, dizer que estávamos muito interessados e, assim, e recolhemos muitas peças assim, mas também recolhemos muitas peças que já estavam no caixote do lixo, que estavam a servir de tapetes. E esse trabalho todo de recolher peças originais, de refazer os nossos trajes, como aquela época, com base em fotografias, com base em trajes originais, e registar todo este processo em documento, e esse documento serviu para a nossa admissão inicial à Federação de Folclore. O trabalho continua. Todo. Não stop. Sim. Não stop. É um projeto em continuidade. Só uma pergunta antes de irmos para a parte comercial do programa. Portanto, falaste da recolha de temas, de letras, de música, e depois, para passar isso para a dança, as pessoas lembravam-se como é que dançavam, depois para ensaiar essa coreografia é baseado nisso, ou há situações que têm que recriar ou ali completar com outra? O objetivo sempre foi não recriar. O que nós, às vezes elas não se lembravam logo das coisas, às vezes juntávamos houve alturas em que juntámos 3 ou 4 pessoas no nosso espaço, uma tarde de convívio com um lanchinho, para depois elas se lembrarem, até refazerem na sua mente uma tarde de animação à forma antiga. Boa e depois estratégia. nós tínhamos 2 ou 3 pares mais que sabiam melhor, iam ouvindo o que elas diziam e iam tentando fazer, e depois as pessoas iam vendo e diziam, era mesmo assim, não era mesmo assim, era mais daquela maneira, e depois foi esta tentativa e erro, conforme as pessoas se iam lembrando, até chegarmos à versão final, que dizia, e as pessoas diziam, eu via na festa da face das pessoas que realmente era aquilo. Era aquilo. Fantástico. Pronto, é claro que as coisas vão variando, não é? Quer dizer, isto se calhar não era bem aquilo, mas sim, é a transição oral que elas se lembram que era. Sim. Muito bem. Vamos continuar a dançar e a bailar e a virar na próxima parte do programa. Até já. ABC Portugal 92.3 é muito melhor. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. ABC Portugal 92.3 FM. E voltamos à segunda parte do programa Museus e Companhia. Estamos à conversa com Isaura Vieira, presidente da direção do Rancho Folclórico Os Moleiros da Ribeira, do Olival de Orém. Estávamos a falar do trabalho de recolha que foi feito para o rancho, portanto, junto da comunidade local. Estávamos a falar sobretudo das danças e das coreografias e, portanto, queria falar agora também dessa recolha. Portanto, falaste há pouco do traje. Há determinados tecidos. Foi fácil depois de encontrar os tecidos próximos daqueles que seriam originais? Na altura, em 90, até 95, era mais ou menos fácil. Depois dessa data, não, tem sido cada vez mais difícil. Nós conseguimos ter quase todos os trajes, todos os trajes que estão agora em ativo foram feitos nessa altura, por isso eles próprios já são muito velhotes. E nós temos um medo terrível quando temos que substituir, porque hoje em dia é muito, muito difícil encontrar. Eu, por exemplo, neste momento, para substituir lenços de cabeça, eu tenho que ir ao Almeirim. Porque está uma loja lá que foi criada propositadamente para servir os ranchos, para
que faz peças, cópias de originais, que nos ajuda. Os tecidos também, já há muito poucos tecidos que tenham apenas fibras naturais, que é aquilo que nós procuramos, porque antigamente não havia fibras sintéticas. Sim, agora é muito difícil, mas ainda se encontra a preços elevadíssimos. Muito elevados, não é? São raros. Eu posso dizer que o nosso grupo é talvez um dos, aqui assim na região, que tem um acervo enorme de tecidos originais nas saias das mulheres, que é uma peça que era feita aqui na zona da Serra da Aire, que é o riscadilho, que é aquelas saias de lã com risquinha azul e branca, não sei se já viram, com a barra vermelha, que eram feitas em tiar, a maior parte que era trama em algodão e depois o fio de passagem era a lã. E temos algumas, poucas, só 2 ou 3, que era trama e o fio toda em lã, chama-se estamanha. E que são peças originais, relíquias, mas que estão em ótimo uso, em ótimo estado de conservação e que nós usamos com todo o cuidado, mas que usamos nas nossas apresentações. E não é desse tipo de danças que também de saias que depois também aproveitam para as costas? São essas que eu digo de estamanha, são para as costas. Para proteger do frio, não é? Sim, Ou da chuva. Que quando fazia frio era o agasalho das mulheres. E algumas destas peças, como eu dizia há bocadinho, nós encontrámos em casas a fazer tapetes, porque as famílias não davam valor, desmanchavam as saias e punham em tapetes. Tanto património destruído e pisado por desconhecimento. Nós temos uma dessas saias que nós voltámos a refazer para saia, isto é, pedimos o tapete à pessoa, ela deu-nos o tapete, outras tivemos que comprar. Não por valores, eu posso dizer que uma das saias que nós temos de estamanha, comprámos, não me lembro agora o valor, não foi já caro, mas não foi um valor muito elevado, mas aqui há 2 ou 3 anos ofereceram-nos 2.000 euros pela saia. Fantástico. Mas nós dissemos que não vale para nós mais do que isso. Claro, muito claro, mais. É de valores que não há valor de dinheiro, não é? Tanto para a vossa história e para o vosso património. Em relação ao trajar, por vezes encontramos grupos folclóricos muito mal trajados, em termos de rigor científico. Sim, eu vou dizer uma coisa, provavelmente as pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu diria que são grupos recreativos. Eu acho que como recreativos podem usar o que quiserem. Quando se põe a palavra... uma recriação de uma época... Recreativos, divertidos, o que seja. Quando usam a palavra folclore, eu associo ao folclore de etnografia, de encontrar a raiz. E se verdadeiramente forem encontrar a raiz, não vão usar aquilo. E por isso, pronto, isto é a minha interpretação pessoal daquilo que é o termo folclore, e às vezes há até nas notícias, é muito mal usado. As pessoas acho que não desconhecem o que é que isso significa, não é? Qual é a etimologia da palavra. Mas a verdade é que se soubessem o que era, não o usavam da forma como usam. O folclore é entendido como uma coisa... popularucha, quase carnavalesca. E, na verdade não é, o folclore é a nossa raiz, muito sério, não é? É a nossa cultura, é aquilo que vem de trás, os nossos antepassados, da sua forma de vida, de forma de estar, e por isso eu diria que os grupos percebem-se, na verdade, se dão valor à palavra folclore, se realmente fizeram esse trabalho. Eu acho que temos uma mistura, temos uns que não dão valor nenhum a isso e há outros que estão ali no meio termo, que fizeram alguma pesquisa, mas depois fizeram algumas vai haver um desleixo, não é? Vai haver um desleixo. Pronto, e depois há outros que se esforçam muito para manter aquilo que pesquisaram. Tem que ser ao pormenor, portanto, também não é só no traje, mas nos acessórios, nos brincos, sim, na pintura, não é? Porque às vezes é difícil, na facial, não havia pintura. Eu sei que não havia, pois é o que eu estou a dizer, há pessoas que têm alguma, não se gostam de ver sem pôr um bocadinho de batom ou uma sombra, e é difícil, se calhar às vezes para alguns grupos, lidar. Posso dizer que nunca tive grandes problemas com isso, com as mulheres do meu grupo. Porque quando vão para lá já sabem que são essas as regras, não é? Sim, sabem. Apenas a questão das unhas... sim, pois também alguns se esquecem, e relógios de pulso. Sim, as unhas são mais difíceis de corrigir. Principalmente agora o gelinho, o tal que só sai com equipamento. E eu posso dizer que o ano passado, no Traje Nacional, no Desfile Nacional do Traje, que participam todos os anos mais de 1000 figurantes do país inteiro, o ano passado foi em Ilha, na zona da Vista Alegre, foi espetacular. É porque é um desfile de moda,
há 100 anos. E eu levava uma do meu grupo com gel e teve que o arrancar. Pois. Sim, porque Tinha duas razões, ou não participava ou ou arrancava. Ela decidiu arrancar, eu disse, faz o que quiseres, se não participares não há problema. Porque tentar mostrar, a Federação é muito rigorosa nessa questão, que é, devemos mostrar aquilo que procuramos. O que depois, fazendo um bocado no dia-a-dia, também para não obrigar as pessoas a essas limitações, põe uns autocolantes que imitam a unha para não parecer que está lá pintada. Mas sim, esse é um problema, mas esses pormenores todos contam. Eu estou a dizer que isto é um pormenor, que é arrancar o gelinho. Claro. Mas o dela já era velhote e ela não se preocupou. Mas a questão de todas as mulheres têm que ter brincos, porque todas as mulheres usavam brincos, porque vinham de geração em geração. A esses cabelo apanhado, sim, o cabelo todo para dentro, porque a mulher não usava o cabelo ao vento, nem pintado, pronto, mas não quer dizer que não se ande com o cabelo pintado, tem um lenço e tapa. Sim. Pois há a questão dos óculos, que isso é inevitável, não se pode às vezes... Óculos de ver, não somos tão radicais, claro, senão... mas as tatuagens são tapadas, com fitas cor da pele, ou assim, se houver tatuagens à mostra, têm que ser tapadas, porque a tentativa é mostrar nos dias de hoje como é que as pessoas estavam há 100 e tal anos atrás. Isaura, falámos um pouco desta história do rancho e vamos continuar a falar e desta recolha dos trajes. Paralelamente a essa recolha das danças, dos trajes, também foram surgindo aquilo que tu falaste, outras informações, por exemplo, na gastronomia. Sim, depois destas conversas todas e da nossa pesquisa também bibliográfica, foram surgindo aquilo que é a vivência das pessoas, o que é que elas comiam, como comiam, que tipo de comida, como é que elas davam, o que era o seu dia-a-dia, e nós também fomos recolhendo isso, temos até na alguma altura fizemos um livrinho, para ajudar a vender, para nos ajudar também. Também temos rezas e orações que hoje em dia quase não se ouvem, nem sequer, algumas nem estão nos livros, eram passadas de mãe para filha e sucessivamente, normalmente eram as mulheres que faziam rezas do género, rezas de agradecimento, de bênção, mas também rezas para encontrar coisas perdidas. Sim. E os maus olhados. Sim, várias, também, tirar o mau olhado. Para os animais. Rezas para tirar doenças, como por exemplo o cobrão, que hoje nós conhecemos como zona, não é? Mas que havia rezas e procedimentos associados a essas rezas. Sim, todas essas coisas nós fomos recolhendo porque faz parte de toda esta vivência. É algo que também era passado de boca em boca e, como eu disse, esta parte das rezas era de mãe para filha, sempre. Não era... Algumas até para tratar pés torcidos, porque as pessoas não tinham condições, não tinham acesso a médico, não tinham acesso a medicamentos, então elas usavam o que tinham à mão, não é? A reza, as ervas, também temos informação sobre os chás, o que é que eles faziam, o que é que se iam utilizar, que era a forma de como elas se tentavam salvaguardar das doenças e do mal que elas achavam que se envolvia. Depois também temos alguns trabalhos e peças de alfaias agrícolas, peças de roupa, peças da vivência, enxovais, todos esse tipo de... Isso depois transita para o ecomuseu que vamos falar a seguir. Mas relacionado com a gastronomia, eu vejo aqui nas indicações da recolha dos xíxaros, que foi reabilitado, e já tivemos aqui alguns programas que se tratou desse património gastronómico, que são os xíxaros, que alguns dos nossos ouvintes poderão não saber, mas é uma leguminosa que se produz muito nesta região de Alveiaze, Orém, Fátima, fazia parte da emenda diária de muitos dos habitantes e que agora foi revitalizada. Portanto, é em forma de um termoço, mas nem sabe a termoço, nem sabe a grão. Eu costumo comparar, por hoje em dia é muito famoso, com as lentilhas. Lentilhas, sim, também, sim. Porque hoje, antigamente, as pessoas conhecem melhor a lentilha do que... Mas eu acho que o xíxaro é melhor do que as lentilhas. Muito melhor. E nesta altura do inverno, agora do Natal, sabe muito bem xíxaros quentinhos sobre uma cama de broa de milho. Sim. E acompanhado com um bacalhau assado. Com bastante azeite aqui da região. Azeite da região, sim senhor. E também do quinhão, eu também uso esse termo, e eu lembro da minha avó, e a minha mãe também faz, que é um quinhão que não é diferente das migas, não é? Sim.
O quinhão era talvez a comida mais frequente nas casas dos trabalhadores agrícolas. E o quinhão muitas vezes não tinha proteína. As pessoas nem sempre tinham acesso à proteína, não é? A carne, peixe. O quinhão era a base, é a broa, alho, azeite, e depois leva por cima legumes cozinhados. Agora o mais famoso e o mais conhecido é a couve de orto, não é? A couve do caldo verde, que é cozinhada e às vezes com feijão preto ou feijão branco. Mas não cortada como ao caldo verde. Um bocadinho mais grossa. E que depois é cozinhada e é deitada por cima dessa broa e com o azeite e o alho e fica assim, mas não vai fritar, não vai nada, é simples. E não se mistura como não, nas migas. Depois corta-se a direito, que vem a couve. Mas também faziam, por exemplo, com todo o tipo de leguminosa que tinham. Leguminosa e legumes, porque juntavam feijão com legumes. Feijão quando e havia abóbora, a possibilidade mais uma financeira, sardinha, juntavam, ou então uma morcela de arroz, sim, também aqui da região. Ou uma sardinha, ou um pedacinho de bacalhau, assim vá. Quando Mas era muito isso, e isso também dava para fazer numa taça grande para a família toda partilhar. E por isso era das comidas mais frequentes, porque era aquilo que tinham, não é? Claro, Tinham porque a pão, terra tinham dava. broa e como eu digo, podiam fazer abóbora com feijão branco, em cima disso, por exemplo. O feijão verde, aquele já está mais durinho, partido em grande, com um pedacinho de batata e depois por cima da broa. E era sempre o mesmo tipo de comida e chamado quinhão. Também quinhão porque permitia partilhar pela família. Muito bem. Partilhar com a família e na época que nos vamos aproximar. Isaura, falando agora no Natal, portanto, também tem outro tipo de recolhas e precisamente com os cantares do menino. Como é que surgiu essa pesquisa e o que é que normalmente fazem nesta altura? Nós fomos guardando todas as nossas recolhas. Nós, neste momento, estive a ver, temos cerca de 70 cantigas recolhidas. Fantástico. Sim, destas 70, cerca de 50 nós temos as coreografias, as outras não. Mas muitas destas nem sequer tinham coreografia. Tínhamos, e no meio delas temos cânticos religiosos. Muitos deles não se ouvem já hoje em dia, são daquela religiosidade mais clássica. E estes cantares ao menino também, muitos deles são muito antigos, quase não têm autor sequer. E como fomos recolhendo isso, a certa altura, se não me engano, já não me recordo bem, 2012 talvez, achámos que valia a pena fazermos alguma coisa nesta época que tínhamos pouca atividade, porque o folclore em termos de atividade pública, nós temos atividade o ano inteiro, mas a atividade pública é entre maio e setembro, e depois temos este período um bocadinho mais parado de público, então achámos, porque é que não fazemos qualquer coisa? E começámos a fazer. Primeiro foi só assim lá nas nossas instalações e depois desde há uns anos para cá temos feito na Capela da Conceição, que também é um património nacional fabuloso. Os frescos. E tem um som divinal para este tipo de cânticos. Convidamos sempre um grupo amigo perto. Este ano não é tão perto, mas... Queres partilhar? É hoje, esta noite, sim, dia 21. Hoje às 8 horas. Hoje às 8 horas, mas hoje é diferente, vai ser na Igreja Paroquial do Olival. Hoje saímos da capela. A igreja primitiva ou atual? Não, a atual. A primitiva ainda não está em condições. Mas eu adoraria fazer lá. Nós já fizemos lá um evento com cânticos na Igreja Primitiva quando foi inaugurado o altar, a remodelação do altar, sim, e foi muito bom. Mas não está neste momento em condições e por isso é hoje na Igreja Paroquial que vamos ter como convidado o rancho folclórico da Santa Casa Misericórdia de Soure. Também tem ótimas cantigas. O ano passado estivemos com eles e eles vêm cá este ano connosco. Acontece muito nestes grupos o intercâmbio, não é? Sim, é muito à base do intercâmbio, sim. Também é uma forma diferente de partilharmos conhecimento e amizades. Ainda domingo passado foi a peregrinação nacional do folclore a Fátima. Estiveram, não sei, provavelmente mais de 2.000 pessoas trajadas norte a sul do país em Fátima. E o presidente da Assembleia da Federação dizia, nós temos amigos no país inteiro.
E temos, porque estas partilhas, estas permutas permitem-nos ir conhecendo as pessoas. Norte a sul. E não só no país também, e agora falando no vosso percurso, já tiveram 2 vezes no estrangeiro. Uma em Marrocos, deve ser o sítio mais exótico e diferente do que tiveram em Marrocos e em França também, não é? Sim, a de França foi uma partilha também com os imigrantes. A de Marrocos foi uma coisa, um evento promovido com a Câmara Municipal naqueles encontros de Desminação, sim. E não tivemos naquelas zonas conhecidas de Marrocos, mas tivemos em zonas em que teve grande influência portuguesa. Al-Jadida, acho que é Al-Jadida. E depois tiveram contato com outros grupos de lá, de Marrocos? Sim, e acho que andámos por lá uns 4 ou 5 dias. E foi giro porque houve dias que nos sentimos estrelas. Fomos muito bem tratados. Sim, do género, passar num corredor e todos a bater palmas, coisas assim. Que não, habitualmente não sentimos isso. Mas foi uma experiência diferente. Para eles é uma coisa muito diferente e para nós também. E inclusivamente num dos dias tivemos um evento que era uma festa, como as nossas festas mas é uma festa à moda deles e nós passámos lá o dia inteiro e é uma experiência, eu acho que mesmo quando vamos em turismo não vemos essas coisas. Sim, porque ali é mesmo o dia-a-dia deles, não é só para turista ver, estão dentro da comunidade, digamos assim. Sim, foi uma experiência muito, muito interessante. Bom. Olha, antes de falarmos mais concretamente dos vossos projetos, esta recolha, e voltando a essas recolhas do trajes e dos dançares, portanto, o rancho folclórico insere-se na zona da Alta Extremadura. Sim. Porque estamos aqui numa zona de transição, não é? Contato com o Ribatejo, Alta Extremadura. Vocês sentem as diferentes identidades? Como é que lidam? No folclore sente-se bastante. E como nós estamos nesta zona de transição, nós conseguimos perceber isto pelos grupos que nos rodeiam. Porque assim nós estamos na Alta Extremadura, mas não somos tal e qual como os grupos da Batalha, da Alcobaça, de Leiria. Tem até a forma de vestir tem um bocadinho de diferença. Sim, não é? Muito mais com o chapéu, aquele chapéu de mais Leiria. Urbano, talvez. Sim. E aqui que nós já estamos a fugir para a Serra, já é diferente, não é? E depois, se desviarmos um bocadinho para Tomar e um bocadinho para lá de Tomar, já vemos o Ribatejo a entrar naqueles grupos, e que nós não temos. Não temos. Temos umas raizinhas lá, porque nós temos algumas músicas que são fados. E os fados que são desgarradas, algumas delas têm alguma raiz, porque as pessoas também circulavam de um lado para o outro. Sim, isso também é fruto das mondas, dos trabalhadores agrícolas que iam muito para o Ribatejo, mesmo para os riachos. Sim, quando acabava o trabalho aqui, elas tinham que procurar outro trabalho e circulavam, e era essa a influência externa, não era outra. Até, se me permites, isto não é nada científico, mas do que me apercebo, portanto, nós no trajar e no folclore não temos assim aquele fandango do Ribatejo ou outro. Não. Pronto, mas no trajar. Mas nem na gastronomia. Nós temos a morcela de arroz, muito mais próximo da Alta Extremadura, as migas, não tanto migas diferentes de lá de baixo. Mas talvez o que nos aproxima, e se calhar é fruto desse contato do trabalho agrícola, é na pronúncia, porque nós aqui usamos o nascer, peixe, para ter dinheiro, muito mais próximo de Santarém, do Ribatejo, não é? Acho que é mais por aí, porque se formos para a Batalha, um concelho vizinho, tem outra pronúncia, se me permite, com todo o respeito. Portanto, eu estou a dizer de Orem, que é nascer, peixe, para ter a minha mãe, como eu vou falar ainda, e ali na Batalha é um café, olha, é assim mais a cantar, é diferente. Sim, e é verdade que essa forma de falar eu reconheço em quase todo o Ribatejo, mesmo que está próximo de Lisboa. Eu diria que a moita acho que já não é Ribatejo, mas ainda falam assim, com um bocadinho neste termo, cortam metade das palavras, deitam fora metade das letras, e a única altura assim, que eu senti mais discriminação regional foi quando fui para Lisboa, e é verdade que a minha irmã que foi para Aveiro sentiu a mesma coisa, na nossa forma de falar, e que nós achamos que é normal, e não é. E eu acho que também não perdi essa, mesmo acho que não o perdi. Que é essa do nascer. Não é nada assim. Não é nada assim. E as pessoas gozam connosco, dizem, vocês criticam os alentejanos, mas vocês também não sei o quê. Assim, é uma mistura. E é verdade, não sei o quê não. Mas sim, é isso, um bocadinho. Mas eu vou dizer uma coisa, e nós andamos, ainda não desistimos.
nós sabemos que existia um fandango aqui na região, mas não era um fandango como o do fandango. E mas não conseguimos recolhê-lo na sua totalidade e por isso não conseguimos pôr, e era dançado com mulheres, e era dançado com mulheres à volta de uma vara, por isso é completamente diferente. Mas como não conseguimos recolhê-lo na sua verdadeira originalidade, não sabemos que ele existia, sabemos algumas coisas, mas ainda não desistimos, ainda andamos a tentar encontrar pessoas que se lembram de quem lhes contou. Mas sim, tínhamos alguma coisinha. Muito bem, então agora vamos falar talvez do património material. Portanto, fruto desta recolha foram recolhendo trajes, se calhar também acessórios, instrumentos, por aí afora, e criaram o Ecomuseu do Olival. Sim. Nós até 1992 nós nem sequer tínhamos lugar onde ensaiar. Ensaiávamos numa garagem de um imigrante e na altura a direção achou que queria dar um passo em frente, criar um espaço próprio. Foi um desafio, talvez o maior desafio que tivemos até hoje. E havia lá no Olival uma zona em que tinha um museu completamente em ruínas. Quando eu digo em ruínas... Um moinho, tinha um moinho em ruínas. Um moinho, sim, peço desculpa. Não. Que nem sequer só tinha uma parede no ar. Mas nós sabíamos que era um moinho e que continuava com os acessos de água normal e então trabalhámos para adquirir isso e a partir daí também conseguimos apoios financeiros de fundos europeus. E o objetivo, o primário, foi recuperar esse espaço como um espaço onde pudéssemos guardar este património que nós fomos recolhendo. E por isso transformámos o moinho, foi restaurado com as mesmas técnicas do antigamente. E junto de pessoas que sim, sabiam, conheciam, trabalhavam. A própria montagem dos moinhos são duas pedras a funcionar. Sim, estão a funcionar, não têm água. Hoje em dia, mas posso dizer que foi o meu pai, porque o meu pai chegou a trabalhar naquele moinho. Fantástico. Quando tinha as pessoas acabavam a 4ª classe e iam trabalhar, a maior parte delas, então foi ele entre os 8 e os 12 anos, ou de 14 anos, trabalhou lá com os filhos do dono do moleiro, ainda se lembrava de muitas coisas e ajudou muito nessa reconstrução. E reconstruímos tudo com as técnicas, mesmo as paredes, com as técnicas do antigamente, os telhados. Claro que fizemos algumas proteções, como proteção do telhado da chuva e assim, mas o que é visível é original. É o original. E a nossa ideia era colocar lá as peças que nós tínhamos guardadas e que as pessoas nos foram oferecendo neste trabalho de recolha. Porque as pessoas contavam e diziam, mas tenho ali uma coisa que já não uso, vocês não querem. E nós, venha. E depois quando as pessoas começam a ver que conservam os objetos, vão-se lembrando, também tenho lá isto, também quero dar, não é? A maior parte, sim, tem esse sentimento. Também não usam e então ali há uma forma de, mais tarde trazem os amigos e as famílias, olha, isto fui eu que dei, que era do teu avô. Depois também há estas histórias que são giras. E como é que está organizado então o Ecomuseu? Portanto, além do moinho? Sim, nós temos... é pequenino, é um espaço pequenino, mas dentro da nossa capacidade é grande. Tem a sala do moinho e que nós decidimos, como tem os 2 moinhos, decidimos que seriam mais dedicadas à parte agrícola, outros trabalhos agrícolas. Então nós temos em exposição nas paredes várias ferramentas agrícolas que nós tentámos dividir um bocadinho. Nós não temos formação de museologia nem nada, mas tentámos dividir por áreas, núcleos, sim, áreas do trabalho com os animais, o trabalho na ribeira, das regas, o trabalho da resina, o trabalho do carpinteiro, o trabalho da vinha. Pronto, tentámos distribuir estas alfaias agrícolas de modo que as pessoas as possam ver. Depois temos uma outra parte que era... Antigamente eram 2 divisões, que era sala e quarto, mas que nós abrimos para poder estar em exposição e aí temos então as coisas mais da vida doméstica, a cama, os lavabos, as arcas da roupa, as próprias roupas em exposição, temos as roupas interiores e temos também aquilo que as mulheres levavam para
o enxoval, não é? Com a arca do enxoval, que hoje em dia já não existe, ninguém sabe o que é. O que é o enxoval? Mas pronto, as pessoas, as meninas trabalhavam desde os 8 anos a bordar, a preparar aquilo que seria as suas roupas de casa e de cama quando casassem, não é? O dito enxoval que elas iam acumulando na arca e que levavam no dia de casamento. Também temos isso. E depois temos a outra, que deixámos ficar com o traço totalmente original, que é a cozinha, que é metade da cozinha é ocupada pela lareira, porque era mesmo assim. E era o espaço mais importante, se calhar, da casa. Era o espaço mais utilizado da casa. Pronto, tendo aqui que o moinho, a parte do moinho era a área de trabalho, não é? Mas a cozinha, sim, era o espaço mais utilizado da casa. Não era por isso o maior, mas, sim, e aí temos várias peças do dia-a-dia dos alimentos, da comida, de guardar alimentos, de comer, preparar alimentos. No total eu acho que temos mais de 600 peças em exposição. Grande recolha. Este museu pode ser visitado? Como é que se faz para visitar? Sim, pronto, infelizmente nós trabalhamos todos na ótica de voluntariado, por isso não temos nenhum profissional e por isso a visita ao museu é mediante marcação. Temos um contacto que eu acho que está divulgado no site da Câmara e também está divulgado no nosso, mas tem um contacto de número fixo que é mais fácil. Sabes qual é? Queres dizer aqui? 249-581-119. Muito bem, fica aqui registado para quem quiser visitar, agendar. Sim, agendar e depois dentro do agendamento nós mostramos e fazemos uma visita. Às vezes temos professores a irem com alunos, que nós adoramos, poder transmitir este conhecimento aos mais pequenos. Ainda no dia 6 tivemos uma atividade com a creche do Olival, em que era a festa de Natal e eles convidaram-nos para ir com as crianças partilhar um bocadinho das danças e nós adoramos essa passagem, também é uma passagem de conhecimento, sensibilização. Sim, e sensibilizar para esse património e depois cativar para poderem futuros participantes. Bailarinos, sim senhor. 2 minutos para falar da festa da Sesta, que é algo também que vos identifica e distingue de outros grupos. Sim. A verdade é que essa referência dessa festa está no Cancioneiro da Alta Extremadura, por isso nós recolhemos, mas também já houve outros grupos que recolheram este tipo de vivência. Mas nós, também foi uma coisa quase por acaso, numa destas nossas recolhas, alguém disse, havia aqui uma festa da Sesta. E até tenho ali os bonecos. Fantástico, que descoberta. Pronto, e nós, o que é isso? Então fomos à procura. Então, o que era a festa da Sesta? A festa da Sesta, antigamente as pessoas trabalhavam desde que nascia o sol até o pôr do sol, mas no verão estes dias são muito mais compridos, faz muito mais calor, e as pessoas, as que trabalhavam no campo, descansavam um bocadinho ali junto à hora do almoço, naquela hora um bocadinho mais quente e mais difícil. E às vezes não descansavam, às vezes iam fazer as suas coisas domésticas, mas pronto, é uma paragem dos trabalhos no campo. A maior parte, principalmente aqui nas zonas, e o Olival então, a maior parte era quintas, por isso tinham os senhores donos das quintas, não é? E a maior parte das pessoas trabalhavam como, não eram assalariados, mas eram dependentes destes senhores das quintas. E claro que eles não gostavam que as pessoas não trabalhassem aquelas horas, não é? Por isso havia sempre aqui uma certa pressão para não terem direito a essas horas extra de descanso. E esta festa da Sesta era logo a seguir à Páscoa, em que eles reivindicavam, aqui uma reivindicação, pronto. E terminava depois em setembro, no Olival, terminava com a festa grande, que é a grande festa do Olival. O que é que acontece? Por volta de 1940, com o regime que existia, foi entendido como sendo uma festa de cariz reivindicativo e a polícia interveio e parou a festa e bloqueou, ameaçou as pessoas e nunca mais se fez a festa. Até nós termos descoberto os tais bonequinhos que ficaram guardados numa cave desde 1940 e em 92 resolvemos pô-la na rua. Muito bem. Adaptada, claro, porque as pessoas passavam o dia inteiro naquilo, porque as pessoas começavam de manhã no domingo a juntar-se, levavam a comida, passavam a tarde naquele convívio. É claro que nós já conseguimos fazer aquilo numa tarde, temos que fazer uma representação teatral para tentar enquadrar o processo.
Mas a primeira que fizemos em 92 foi ainda com 2 senhores que participaram na última festa. Sim. Muito bom, Isaura. Estamos quase a terminar o nosso programa. Temos apenas 1 minuto para partilhares connosco qual o teu sonho para os Moleiros da Ribeira ou para o folclore português. 1 minuto. Olha, o sonho é que seja mais reconhecido como representante da cultura e que tenha os apoios enquadrados nesse âmbito que merece ser um representante da cultura como os outros todos, e que sentimos sempre que estamos sempre a pedir mais, a tentar pedir mais. Para dizer que também gostaria que as pessoas reconhecessem mais e que participassem, tanto pela cultura como é um bom exercício físico também. Também. Por isso eu acho que traz mais valias a todo o nível. Para a alma, para o corpo. Para a alma, cantar, tocar, dançar, conviver com pessoas de várias idades, de vários estratos sociais, acho que é positivo a todo. E eu acho que é isso, é as pessoas reconhecerem mais o valor que é este trabalho que todos nós fazemos no país, de norte a sul, e que são 450 grupos federados, por isso imaginemos que cada um tem 40 pessoas, vejam bem quantas pessoas estão envolvidas no processo. Muita gente. Olha, Isaura, muito obrigado pelo teu excelente testemunho. Obrigada também pelo convite, Gonçalo. Foi um gosto ter-te aqui neste estúdio. Parabéns pelo trabalho, pela competência e pela forma apaixonada com que te entregas ao folclore e a este grupo. Um grande abraço museológico, ou seja, um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos. Visite sempre um museu perto ou longe de si. E já sabem, Museus e Companhia, no 3º sábado de cada mês, aqui na ABC Portugal 92.3 FM. Estejam atentos. Obrigado e até lá.